que bolo de chocolate é um sucesso absoluto, todo mundo sabe. Agora imagina conseguir surpreender nesse bolo que já é encantador com sabores super ricos. Aqui a gente vai fazer uma ganache de café com uma ganache de contrô e raspinhas de laranja. Começar fazendo o recheio do nosso bolo chocolatudo. Eu queria muito trazer para vocês ganache, porque a ganache traz muito medo nos meus alunos de uma forma geral. As pessoas tendem a talhar o recheio, não dá muito certo, fica muito mole, enfim, as pessoas têm muita dificuldade de trabalhar e a ganache é um recheio ou uma cobertura muito simples de ser trabalhada. O pessoal tem muita dificuldade porque erra pequenos detalhes. Então aqui vocês vão aprender a trabalhar e vão ver como que é fácil trabalhar com ela, tá bom? Nós vamos preparar aqui uma ganache com chocolate 42% e uma ganache com chocolate branco. Toda vez que vocês forem pensar em ganache, vocês não podem pensar que quando você tem uma receita de, por exemplo, 400 gramas de chocolate meio amargo para 100 gramas de creme de leite, que você vai poder pegar essa receita e jogar para qualquer chocolate. O chocolate amargo tem um teor de dureza maior e o chocolate branco, que tem mais gordura, tem mais manteiga de cacau, ele é um pouquinho mais mole. Então você não pode pegar uma receita e achar que você vai utilizar para qualquer ganache, tá bom? Segue a receita certinha, pega na descrição do vídeo tudo certinho e não tenta modificar o chocolate. Nós vamos fazer aqui com o chocolate meio amargo, tanto o recheio quanto a cobertura. Primeiro ponto que vocês devem observar antes de fazer ganache, vocês precisam de um recipiente muito limpo e extremamente seco. De preferência, leva 30 segundinhos no micro-ondas antes de colocar o chocolate dentro, para ter certeza que não vai ter nenhuma gotinha de água. Ganache é inimiga mortal de água, chocolate de uma forma geral. Então, se tiver qualquer resquício aqui de umidade, vai dar errado. Outra coisa, se tem um restinho de ganache, um restinho de recheio ali, aí você inventa de colocar mais chocolate dentro daquele restinho e misturar ali, pegar um pote que já está sujo de uma ganache anterior, vai talhar também. Então é muito importante que você pegue uma vasilhinha totalmente limpa, seque bem, leva uns 30 segundos no micro-ondas antes de começar a fazer seu preparo. Sobrou um pouquinho de ganache ali, você pode usar ela, mas você incorpora depois que tiver tudo pronto, tá? Eu vou levar para derreter em micro-ondas, não precisa preocupar com temperagem de chocolate, você vai derreter na potência normal de 30 em 30 segundos, sempre mexendo bem. Se você não mexe direito o seu chocolate, ele pode queimar, porque embaixo aquece mais e em cima menos, tá? Então primeiro a gente vai levar o nosso chocolate. Vamos começar aqui com o chocolate meio amargo, tá? A gente vai levar o chocolate amargo no micro-ondas de 30 em 30 segundos até derreter completamente antes de continuar o processo. Então agora nós vamos preparar a nossa ganache de contrô com laranja. Ganache, de uma forma geral, é uma emulsão de uma parte gordurosa com a parte líquida. Nós temos aqui como parte gordurosa o chocolate e geralmente é feito com creme de leite, que apesar de ter gordura na sua constituição, é considerado sim um líquido. Se a gente simplesmente misturar e não conseguir homogeneizar bem, vai talhar. Não precisa ser só creme de leite, tá? Pode ser suco de fruta. Aqui, por exemplo, a gente vai entrar com o contrô, que é um licor. Nesse caso vai ser creme de leite com chocolate e o líquido aqui do contrô, tá bem? Então vamos lá, para fazer nossa ganache, a gente tem aqui o chocolate derretido, não preciso preocupar com cristalização, tá? Derrete normal, de 30 em 30 segundos. Tenho aqui o meu creme de leite e um mixer para ajudar. O mixer, ele não é obrigatório, você pode sim pegar ali e mexer bem com uma colher, mas ele facilita muito a sua vida. Aqui mesmo, quando a gente começou a fazer com o mixer, diminuiu muito a margem de erro. Para saborizar, a gente vai usar o licor e a laranja. Mas o que eu quero que você observe mais aqui é essa questão da gente conseguir misturar o chocolate com o creme de leite sem talhar a nossa mistura. É ela que eu vou fazer primeiro, porque aqui você já vai sanar dúvidas para outros preparos de como se faz ganache. Então aqui a gente derreteu o nosso chocolate em um recipiente super limpo e sequinho. E vem aqui um dos pulos do gato. Sabe quando o chocolate sai imediatamente do micro-ondas e está super quente? Aí você já vem com creme de leite e aí ele vai talha. Porque o chocolate estava muito quente.
Da forma que eu vou fazer aqui pra vocês, que eu não pré-aqueço o creme de leite, eu tô usando aqui o creme de leite UHT, a gente vai usar ele em temperatura ambiente e vai esperar o chocolate dar uma leve esfriada. Ele não volta a endurecer, mas perde aquele calor excessivo do micro-ondas, tá? Então aqui, ó, eu já vou colocar o creme de leite. E vou vir com o mixer. E observa como que é simples esse processo. E simples assim, a ganache está pronta. Claro que a gente não saborizou ainda, só para vocês entenderem como que é a base. E por que muitas vezes vocês veem no vídeo e não conseguem replicar? Porque o chocolate estava muito quente depois que saiu do micro-ondas, porque a sua embalagem, a vasilha que você utilizou para aquecer o chocolate, estava com umidade. Então é por isso que no vídeo tudo parece lindo e quando você vai fazer em casa não dá certo. Outro detalhe, aqui vocês podem ver que a ganache ainda está mole. Toda ganache precisa de pelo menos 12 horas de descanso em temperatura ambiente para conseguir aquela textura super cremosa e brilhante. O chocolate precisa desse tempo de descanso. É por isso que você vê no vídeo de uma forma e na sua casa tá de outra. Precisa desse tempo de descanso, sim. Claro, tô com pressa, preciso fazer de última hora, posso levar para a geladeira? Pode, a cada 20 minutos você dá uma mexida para ele firmar homogeneamente, mas nunca que ele, forçado na geladeira, vai ter o mesmo brilho e consistência de uma ganache que ficou 12 horas descansando, tá bem? Vou pegar a balança aqui só para medir a quantidade de licor que eu vou colocar, tá? O licor interfere sim no ponto da ganache, então a quantidade de creme de leite tem que estar balanceada para a quantidade de licor que vai entrar. Vou colocar a tara aqui. O Control, ele é um licor de laranja maravilhoso, mas ainda assim a gente vai entrar com as raspinhas para poder potencializar o sabor. Vou colocar aqui as raspinhas. Essa laranja é aquela laranja Bahia ou importada. Ela tem esse umbigo aqui. Esse tipo de laranja tem uma carga de sabor muito forte. Ela tem a concentração de óleos essenciais que vai trazer muita riqueza de sabor para o seu produto. E é importante que você raspe em cima do chocolate para que aquele suorzinho que sai da laranja caia diretamente sobre ele, porque ele tem concentração de óleo essencial. Então vamos lá? E aqui vocês vão observar que enquanto eu coloquei tanto o licor quanto as raspinhas da laranja, eu não vou ficar mexendo, tá? Eu posso talhar essa ganache. Eu só vou começar a mexer quando eu tiver com o mixer, ou se você estiver fazendo sem mixer, fazer de uma vez bastante força para homogeneizar. O melhor dessa laranja que eu sugeri para vocês é que ela não tem aquele risco de amargar. Raspa com muito cuidado, porque se pegar a parte branca vai amargar. Ela tem essa vantagem. Inclusive, muita gente faz bolos com ela simplesmente cortando em 4 e jogando no liquidificador. Ela não amarga e não tem sementes. Então eu vou pegar aqui o mixer, colocar essa laranja aqui e misturar o licor com o sumo da laranja. E simples assim, nossa ganache está pronta para descansar. Vamos fazer agora a nossa ganache de café. O café precisa ser aquele solúvel para a gente colocar pouca quantidade de água, dissolver rapidamente. Ou você precisaria de outra receita, tá? Para essa aqui, vamos utilizar ele solúvel. Aqui eu tenho café, um pouquinho de água para dissolver.
só para ajudar a começar a dissolver, porque quando a gente mixar, ele já derrete na nossa ganache. Aqui nós temos o nosso chocolate branco derretido, creme de leite UHT e o nosso mixer. Então aqui eu vou adicionar o creme de leite, nosso café solúvel, essa pastinha concentrada a gente vai jogar aqui dentro. E da mesma forma que a gente fez com a ganache anterior, nós vamos pegar um mixer e homogeneizar a nossa ganache. Nossa ganache de café com chocolate branco está pronta. E vejam como que ela fica bem líquida. Depois de 12 horas descansando naquele mesmo processo, ela vai criar a consistência necessária para se tornar um recheio. Nós vamos agora montar o nosso bolo. A massa que nós vamos utilizar eu já ensinei e eu vou deixar no link aqui do vídeo. Nossa ganache já descansou 12 horas, olha como que ficou a textura dela. Ela fica bem firme, tá vendo? Vamos utilizar aqui também a nossa ganache de café. Uma forma de 15 centímetros, que é o tamanho do nosso disco. Sabe aqueles saquinhos de congelamento? Nós vamos utilizar ele também para auxiliar. Compra dele desse tamanho maior, que nós vamos só encaixar aqui. E nós já conseguimos montar o bolo aqui e depois só amarrar. Agora vamos a uma parte polêmica, que é a calda do bolo. Existe aí uma divisória na confeitaria entre pessoas que falam que a calda tem que ter açúcar. E eu sou do lado que não pode ter açúcar. O que seria essa calda base que molha bolo? Geralmente é uma água fervida com açúcar e adiciona-se um pouco de extrato de baunilha. Como por exemplo, para essa bisnaga aqui, adiciona-se um copinho daquele de 10 ml de baunilha, tá? Eu não gosto de adicionar açúcar, eu gosto só de pegar uma água filtrada, você pode ferver ou pode utilizar uma água filtrada e adicionar a baunilha. A função da calda não é trazer sabor, ela só precisa umedecer o bolo. A briga que se tem aí é que quando não coloca açúcar, ela não fica com sabor. Mas essa não é a função dela, vai adicionar um adoçor desnecessário que a gente tanto batalha para diminuir nos nossos doces. Então, confia aí na calda, é só baunilha e água, tá bem? Vou deixar todas as proporções também na descrição, mas é uma bisnaga dessa de água para 10 ml de baunilha. Sempre para montar bolo, nós vamos contar com o auxílio de uma balança. Todas as quantidades de calda, recheio precisam ser pesadas para você manter um padrão de qualidade na sua confeitaria. É isso que vai diferenciar você de um confeiteiro amador. Então vamos lá. Já coloco a tara aqui. Começo com os meus discos de massa. Olha como que a massa ela é super úmida. Tudo bem pesadinho. Vamos aqui com a nossa calda. Essa é uma massa que consegue sim absorver uma boa quantidade de calda. Mas não vamos encharcar esse bolo para a gente ter ali todas as texturas que a gente quer. Aqui nós vamos adicionar o nosso primeiro recheio de café. Lembrando que essa ganache vai firmar ainda mais. Vocês podem fazer esse processo aqui com a colher, mas pode ser também com uma manga de confeitar. O cheirinho é maravilhoso.
dá uma leve prensadinha, só para aquele recheio ceder. E olha como que nossa massa ela é bem fofa. Vamos agora para o nosso recheio de contrô com laranja. Essa mesma ganache vai servir como recheio e como cobertura. Tudo sempre bem pesadinho. Vamos espalhar. Um truque para ajudar a espalhar o recheio se ele estiver muito pesado é colocar um pouquinho de calda e vir distribuindo caso necessário. Mas aqui a gente tem a textura perfeita para trabalhar. E vamos com a nossa última camada de bolo. A gente está preparando um bolo aqui com 3 discos de massa para 2 de recheio. Mas essa massa, esse recheio, suporta bolo de até 4 camadas de recheio para 5 de massa. Então você consegue fazer bolos bem altos sem perder a estrutura. Aqui agora nós vamos fechar o nosso bolo, prensando levemente. E se você quiser ter segurança com o seu trabalho, o ideal é que esse bolo descanse pelo menos 12 horas antes de você decorar e mandar para o seu cliente. Assim, você garante que você vai ter um bolo extremamente estruturado. Claro, tive um bolo ali de última hora, não consigo fazer com essa antecedência toda, o que eu posso fazer? Se o seu recheio, seja brigadeiro, seja ganache, já estiver descansado e a sua massa também, monta esse bolo, deixa ele no freezer por pelo menos 2 horas e aí você vai decorar. É claro que você não vai ter a estabilidade de um bolo que descansou 12 horas, mas em caso de última hora, que você não conseguiu fazer com antecedência, você pode sim utilizar dessa estratégia. Aqui esse bolo vai descansar 12 horas em geladeira. O restante dessa ganache nós vamos utilizar como cobertura do bolo e essa daqui nós vamos congelar. Todo o recheio vocês podem congelar por até 3 meses. Na descrição do vídeo eu vou deixar a quantidade certinha para esse bolo que eu estou ensinando para vocês. Mas sobrou o recheio, vocês podem guardar e congelar tranquilamente. E para começar com a espatulagem do bolo, eu tenho aqui uma bailarina com boa rotação. E eu sempre gosto de colocar um tapetinho antiaderente. Esse aqui é um tapetinho qualquer de silicone que eu tinha, que eu cortei para ficar no formato da bailarina, tá? Eu tenho aqui um tabuleiro. Para decorar eu vou utilizar flores desidratadas, que combinam muito bem com ganache. Eu tenho aqui lâminas de amêndoas, que eu só coloquei um pó rosé gold dentro. E eu consegui esse efeito. Vou decorar também com 2 macarrons e o pozinho rosé gold também diluído com álcool de cereais para fazer um acabamento, tá? Aqui agora nós vamos passar ganache no nosso bolo. E como ela endurece bastante, você pode levar ali no micro-ondas alguns segundos até que ela crie uma consistência um pouquinho mais cremosa, que vai facilitar o seu preparo. Depois que ela voltar para a geladeira, ela volta a ficar bem firme. Aqui a gente vai fazer uma colinha, só para que o bolo não caminhe durante o transporte. Ele vai ficar bem preso. Eu vou abrir o nosso bolo e vou virar sobre o tabuleiro, bem centralizado. Vamos começar a distribuir a ganache sobre o bolo com o auxílio de um saco de confeitar. Não é necessário que você utilize esse bico redondo que chama perlé, mas eu acho que facilita muito a distribuição de chocolate pelo bolo.
Nós vamos começar espatulando por cima. E eu quero um acabamento bem rústico, já que eu vou utilizar flores desidratadas. Quando a gente vai espatular um bolo, a gente precisa posicionar a nossa espátula 90 graus, virar 45 graus pra gente, e quem faz o trabalho é a bailarina. Não é você que vai ficar enfiando a espátula no bolo, tá? É o bolo que chega até a sua mão e consegue esse efeito retinho. Como vocês podem observar, quem faz o trabalho é a bailarina. Minha espátula está no lugar que ela começou o trabalho dela. Eu vou tirar um pouquinho do excesso. Eu quero aquelas bordinhas infinitas, então eu vou só alisar aqui para tirar realmente o excesso e vou continuar. Aqui o excesso. Aqui eu tô satisfeita com esse acabamento mais rústico e eu vou pegar um paninho umedecido com álcool para limpar a borda do meu tabuleiro antes de começar a decorar. Vou tirar todo esse excesso de chocolate. Para começar a pensar na decoração, nós sempre começamos pelo elemento maior, que no nosso caso vão ser os macarrons, e assim sucessivamente até chegar no menor elemento de decoração. Se você for fazer, por exemplo, uma cascata floral, você sempre começa pela maior flor e vai assim sucessivamente até chegar no resultado que você quer. Vamos começar então com os maiores elementos, que são os macarrons. E eu vou então para as flores. Eu amo a combinação de chocolate com esses tons de vermelho. Aqui agora eu já vou para as galinhas de acabamento. Eu posso colocar também pelo bolo algumas pétalas. Vou distribuir aqui as minhas amêndoas laminadas.
O rosé também combina muito. Aqui, inclusive, eu posso ir colando algumas pelo bolo. E vou também utilizar aqui alguns respingos. Ó, aqui eu tenho o meu pó diluído em álcool de cereais. Vou fazer uma pastinha. E eu vou vir, ó, com essa queda de pulso. Você pode vir com o suporte da mão também. Bem rusticamente. Para dar acabamento no seu bolo. E aí você vai vendo onde você quer adicionar detalhes. Aqui eu vou adicionar uma velinha e tá pronto. Escolha velinhas que ornem com a cor do seu bolo. Hoje em dia no mercado existem diversas opções que enriquecem muito o nosso trabalho. Vamos para a parte mais difícil desse vídeo, que é abrir esse bolo e experimentar. Olha a perfeição e a simetria dessas camadas. Como que pesar tudo compensa muito. E olha como que aqui a gente tem um bolo bem fofinho, úmido, com recheio bem distribuído. Eu queria te ensinar a usar ganache e acho que agora você dominou bem todas as técnicas. E vamos para a hora da verdade. Eu quero sentir todos os sabores, a ganache de cobertura, a de recheio e a de café. Incrível! Vocês não sabem o que é a combinação do Contro com café. É muito, muito surpreendente. É muito diferente. Perfeito! Olha a textura dessa massa, com a cremosidade do nosso ganache. Isso aqui tá incrível. Me conta aqui nos comentários se você já sofreu fazendo ganache. Tenho certeza que agora você vai conseguir identificar exatamente o que você tá errando. Gostou desse conteúdo? Curte nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Até o próximo vídeo!